Olá, canal Opção é Sua, chegando por aqui. Eu sou o Luiz Henrique, assessor de investimentos, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre modelos de comissionamento no mercado financeiro, né? Modelos de ganho do profissional do mercado financeiro, consultor, assessor fee-based, assessor commission-based. Como é que quem presta serviço para você está ganhando dinheiro junto contigo, né? Quais são os modelos, quais são os riscos, quais são os conflitos de interesse, como é que você está nessa situação? Você tem ciência de como quem trabalha para você é remunerado? Então, hoje a gente vê um crescimento aí no mercado financeiro de informações, né? Não só no mercado financeiro, no mundo como um todo. Nós estamos na era da informação, e a informação é muito rápida. Você está ciente de como funciona esse processo de gestão do seu dinheiro e de como isso pode impactar não só a sua rentabilidade, mas também o direcionamento dos seus investimentos? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Se você quiser dar uma opinião aí nos comentários, fique à vontade, né? Então vamos começar falando aqui do modelo mais antigo, que é o modelo de assessor de investimentos, que é a minha profissão hoje, em cima de um commission-based. Como é que ganha dinheiro o assessor, né? O cliente ele vai fazer a transferência dos recursos para a sua corretora, e títulos e qualquer tipo de movimentação da sua conta, quando você compra produtos da corretora, vai remunerar aquele assessor. Então, os maiores ganhos eles vão estar vinculados sempre a produtos de prazos mais longos, né? Vão pagar uma comissão maior, e operações estruturadas feitas através de opções flexíveis. Então, os COIs vão entrar nesse processo também, né? Os certificados de operações estruturadas. E ali você vai ter um conflito de interesse relevante se você não conhece o perfil de investimento que o teu assessor vai estar fazendo com você. Então, qual é o risco maior que você tem aqui? O seu assessor montar uma carteira voltada para o ganho dele, não para o seu. Para o interesse dele, não para o seu. Então, se você tem um assessor cujo foco não é o cliente, cujo foco é o seu próprio bolso, você vai ter grandes problemas. Então, COIs, fundos, operações estruturadas com opções flexíveis, giro de carteira, né? Compra e venda de ativos antes do vencimento, de ativos de renda fixa antes do vencimento, tudo isso vai ter um rebate, um comissionamento para o assessor. Isso quer dizer que quanto mais ele movimentar a carteira, mais comissões ele vai ganhar. Como é que a gente se blinda nesse processo? Como cliente, que é ali o meu foco. O cliente ele tem que entender conhecer os produtos que ele está investindo e saber qual a função desse produto dentro da sua carteira. Ou seja, eu não posso simplesmente fechar os meus olhos, confiar cegamente num profissional do mercado e não acompanhar. Eu posso fazer isso? Claro que eu posso, mas os resultados podem ser complexos? Podem. Você vê aí COI da Ambipar, né, que deu problema pra caramba, títulos do Banco Master deu problema pra caramba. Eu posso simplesmente deixar a minha carteira na mão de alguém e fechar os olhos? Posso, mas eu vou pagar a consequência por isso. Como o nome do canal diz, a opção é sua. Eu posso buscar um assessor que seja a minha referência, alguém da minha família, alguém para diminuir esse risco, porque eu entendo que alguém da sua família, um amigo próximo que seja assessor, não vai buscar os próprios interesses em detrimento dos seus. É uma possibilidade. Eu posso buscar conhecer um pouquinho mais de mercado? É o ideal, na minha opinião. Você precisa aprender a lidar com o seu dinheiro e com as suas finanças. Esse é o principal. Poxa, mas eu vou precisar entender da sopa de letrinhas no mercado de renda fixa, acompanhar mercado de renda variável de perto. Se você tiver um interesse grande
para determinados movimentos na sua carteira para ter rentabilidades maiores? Sim. Para que você não seja surpreendido por um risco de um movimento do mercado sem entender o que está acontecendo. Ah, Luiz, mas eu não quero fazer nada disso. Busque opções mais conservadoras no teu perfil de investimento. Títulos públicos, prazos mais curtos, né? Títulos pós-fixados, e aí depois a gente pode falar sobre isso um pouquinho. O seu risco de ter perda financeira vai sendo mitigado. E o principal objetivo numa carteira de investimentos vai ser sempre evitar perda. O grande lucro ele vem acompanhado de um grande risco quase sempre. Então nós precisamos entender cada posição na nossa carteira, qual a função dela, cada ativo, cada título, qual é a função, para que serve, ler as letrinhas pequenas quando um assessor me mandar uma venda de um produto, tá? Então, dessa forma, você vai tendo o controle da situação nas suas mãos. É assim que funciona. Um outro modelo que busca mitigar esse risco do commission based, do assessor vender produtos longos demais, diferentes daquilo que é o ideal para o cliente, longos demais, com comissões altas demais, com risco demais. Um outro modelo seria o commission based. Aqui, o assessor ele já não ganha comissão em si, commission based não, fee based, perdão. Aqui o assessor ele não ganha com cada título que ele vende. O assessor ele ganha uma porcentagem anual sobre o seu patrimônio. Então essa porcentagem é estabelecida, obviamente, no início do contato com o teu assessor, né? As corretoras hoje têm esse modelo já, XP, BTG, Genial, da qual eu hoje estou vinculado, elas têm esse modelo. Você habilita o seu assessor e ele vai estabelecer ali a porcentagem e digamos que seja 1% ao ano a comissão sobre o patrimônio líquido, né, do cliente, sobre o patrimônio total dele. Essa comissão mês a mês vai ser retirada da sua carteira para remunerar o assessor. E a maior parte das corretoras hoje faz um cashback daquilo que seria o rebate do assessor, né? Então, determinado CDB pagaria uma porcentagem, parte para a corretora, parte para o assessor. Quando o assessor está no modelo fee-based, o cliente optou pelo modelo fee-based, essa comissão, a parte que seria do escritório de assessoria, passa aí em forma de cashback para o cliente. E essa é uma forma mais clara do quanto o meu assessor vai ser remunerado, como ele vai ser remunerado, e isso reduz um pouco o conflito de interesse. O que não é muito divulgado, né, que seria o ponto negativo dessa relação, é que o custo disso é mais alto para o cliente. Porque a comissão, ela sempre, na maior parte das vezes, vai ser menor do que esse percentual. Então, o modelo foi pensado também não só no cliente. Ele reduziu o conflito de interesse, que era o maior problema do modelo de commission based, mas ao mesmo tempo ele agregou custo ao cliente. Então aqui nós temos um sinal de alerta para esse modelo do fee based. O cliente vai pagar um pouco mais caro. Pô, Luiz, mas é tão mais caro assim? Não, mas dependendo do perfil de movimentação que você faz na sua carteira de investimentos e de qual tamanho dessa carteira, isso pode ser sim muito relevante, né? Nós temos hoje taxas de mercado, né? A taxa Selic em torno de abaixo de 15% ao ano e numa tendência de queda. Imagine você que daqui a 1 ano, 2 anos, as coisas melhoraram pelo nosso país e a taxa de juros baixou ali em torno de 9%, a taxa referencial. Se você estiver pagando 1% ao ano de comissão para o seu assessor, ele está levando uma parte relevante
da carteira em relação ao risco soberano, né? A taxa de juros de risco soberano. Talvez não seja a melhor opção para algumas carteiras. De novo, tem modelo perfeito? Não. Mas a opção tem que estar no seu controle. Você tem que ser a pessoa que entende exatamente o que está acontecendo na sua custódia. Você não pode ser produto. Né? Vamos levar de maneira muito clara, de maneira muito transparente a relação com o seu assessor. Se você não tem a opção de escolha, tenha certeza, você está sendo escolhido. Eu falo sempre isso. Quem não escolhe é escolhido. Então, você tem que estar no controle da situação. O outro modelo hoje que está sendo muito difundido e que é muito interessante também, é um modelo diferente da assessoria, e aí você tem que entender que são funções diferentes, né? Um assessor, ele é prioritariamente um profissional comercial. Ele vai vender os produtos que a corretora tem disponíveis na sua prateleira. O consultor, não. O consultor já é uma outra certificação, é uma outra profissão, tá? Hoje no Brasil, a CVM ela permite as duas profissões, né? São duas profissões que andam ali lado a lado, mas não são iguais. Então você tem uma linha que é a linha comercial do assessor e você tem a linha do consultor, que vai poder cuidar da sua carteira, vai ser remunerado diretamente pelo cliente, um consultor independente, e ele pode ter vínculo com diversas instituições financeiras, tá? E ele vai poder vender, entre aspas, né? Eu uso o jargão vender porque sou assessor, então é uma falha minha. Então, voltando aqui, ele não vai vender, ele vai indicar diversos produtos de diversos bancos ou corretoras, os que tenham as melhores taxas para você, os que tenham os melhores benefícios para você. Então, ele tem uma visão completamente independente. Do ponto de vista de viés, de conflito de risco, isso mitiga muito o conflito de risco, conflito de interesse. Entretanto, isso vai agregar um custo para você. De novo, o consultor hoje ele vai ter valores entre 0,5% e 1,5% da custódia anualmente, né? Os valores de mercado giram em torno disso. Entretanto, esse valor tem um valor mínimo. Normalmente as pessoas, pelo apanhado que eu fiz, né, de consultorias, o valor mínimo que se cobra hoje numa consultoria mensalmente é de R$250 para fazer o que chamam de asset allocation, tá? Aquele direcionamento da carteira, diversificar em títulos pós-fixados, pré-fixados, aquele equilíbrio, né, buscando ali o maior interesse do cliente, obviamente, e vai ter um custo mínimo de R$250. Quanto maior o seu patrimônio, então, mais custoso isso vai ficando para você. Isso faz muito sentido quando você tem uma consultoria muito ativa, muito competente, já aprovada no tempo. Entretanto, o que está acontecendo hoje no mercado, e aqui vem uma crítica e uma visão minha, tá? É uma opinião, não é um fato, e a gente tem que dividir isso aí, né? Boa parte do que eu estou falando aqui é fato, mas tem boa parte que é opinião. Onde é que fica o problema? Conforme o seu patrimônio vai crescendo, e digamos que não seja muito seu perfil acompanhar o mercado financeiro, o seu consultor vai ganhar um valor alto para movimentar muito pouco e ter muito pouco trabalho. Então, o seu custo vai ficando alto. E, de novo, o meu foco aqui não é o bolso do consultor. Meu foco aqui é cuidar do patrimônio do meu cliente ou do meu ouvinte aí do canal, né? A gente tem que ter sempre em mente a relação de risco-retorno para tudo que a gente faz. Então, quando eu quero contratar um consultor, é óbvio que eu vou buscar um consultor bem qualificado, que tenha referências, que consiga expressar para mim e passar uma segurança de completo controle do que está sendo feito sobre os meus investimentos,
né? Assim como a gente tem a relação médico-paciente, onde eu confio no profissional que está me atendendo, assim como tem uma relação de confiança em qualquer serviço prestado. O consultor vai ser nessa mesma linha. Eu vou precisar ter reuniões, conversar, interagir e avaliar o quanto de valor está sendo agregado naquele custo que eu tenho. Vamos falar agora de alguns, já expressamos aqui os 3 modelos hoje mais difundidos no mercado. Vamos falar um pouquinho agora sobre os riscos que você tem em alguns movimentos que podem ser muito vantajosos para quem está movimentando a carteira e muito arriscado para você. Todo mundo quer vender o seu peixe. Então, quando eu tenho um assessor de commission based como eu, ele vai dizer que o custo de um consultor te atrapalha. Quando eu tenho um assessor que já tem uma base grande de clientes, commission based, e o mercado martelando na cabeça dos clientes, que é muito ruim esse modelo, que tem conflito de interesse, e ele vai te propor migrar para o fee based, por exemplo, para ele vai ser ótimo. Para o profissional financeiro é ótimo, porque ele vai ter uma previsibilidade de receita. Quanto mais clientes dele aderirem ao fee-based, maior a previsibilidade de receita. Ele já sabe quanto ele vai ganhar pelo patrimônio que ele está cuidando dos clientes. Isso para o escritório é perfeito, mas nem sempre para o cliente é a melhor opção. E o meu foco não é o escritório, é o cliente. O consultor vai pela mesma linha. Como ele não ganha comissões, ele ganha sobre o patrimônio, ele tem uma previsibilidade de receita. Isso traz certa tranquilidade e, dependendo do profissional, isso vai fazer muita diferença. Porque imagina um consultor, um assessor fee-based, tendo uma dívida para pagar lá no final do mês, né? E ele precisa vender os produtos para poder ganhar. Ele vai buscar uma comissão maior. Então, como é que a gente decide qual é o melhor caminho a seguir? O melhor caminho, você precisa avaliar todas essas variáveis e ver, dentre as suas possibilidades, qual é o que combina mais com a sua demanda. Digamos que você tenha uma carteira de investimentos que está em processo ainda de crescimento. Eu espero que todas elas sejam assim, mas de maneira clara. Eu sou uma pessoa classe média e estou ainda trabalhando, vendendo a minha hora e acumulando patrimônio. E uma parte desse patrimônio fica no mercado financeiro. Será que posso agregar o custo de um consultor nesse processo? A realidade do brasileiro hoje, quando você pega os dados do IBGE, vai ter uma relevância muito grande gastar um mínimo ali de R$250 a R$300 por mês com um consultor financeiro. Então, eu brinco, eu digo o seguinte, o trabalho de um sommelier é maravilhoso. Quando eu vou lá e como um jantar harmonizado com um vinho de excelente safra, selecionado por um sommelier muito qualificado, é muito bom, mas tem um custo. Daí eu preciso, de novo, com a minha opção, decidir se cabe no meu momento de vida contratar esse tipo de serviço, que é muito bom, tem muita qualidade, agrega muito valor, mas talvez não seja para mim. Então, se você tem hoje uma custódia abaixo de R$1 milhão, talvez o risco-retorno para você não seja legal pagar os R$300 se você estiver em fase de acumulação. Luiz, eu não cheguei nem nos R$100 mil, que é a maior parte da população brasileira. A maior parte não tem R$100 mil investido na corretora. Eu não cheguei nem nos R$100 mil. Poxa, a taxa de retorno da tua mensalmente não vai ficar muito acima de R$2, R$3 mil, se você for muito bem sucedido. E aí eu não estou falando de operações com derivativos, risco, opções e tal. Estou falando de uma carteira convencional, né? Você não vai ter uma taxa de retorno, então quer dizer, no final da história, o custo do teu consultor vai ser alto demais para você. É um serviço excelente, eu não tenho dúvidas disso.
mas talvez não seja o seu momento. Tem que fazer sentido para a tua carteira, né? E é aí que eu gosto de vender o meu peixe. Eu sou assessor fee-based, commission-based. Eu tenho outra profissão, tá? Eu sou profissional de tempo parcial como assessor. Eu sou assessor commission-based. Na hora de montar uma carteira com o meu cliente, eu sinalizo para ele quais são os pontos positivos, negativos de cada título, a duração de cada título, o risco que está agregado, e eu vou mitigando assim esse conflito de interesse. E a carteira passa a fazer sentido para o cliente. E aí, o quanto isso me trouxer de retorno, que bom, legal. Esse título paga menos para mim, mas faz sentido no cliente, na carteira do cliente? Faz. Vai estar lá na carteira do cliente, a comissão é secundária. É uma forma que eu tenho de reduzir o conflito de interesse. Mas isso é algo individual. Eu tenho uma segunda profissão. E o assessor que não tem, como é que ele vive? Ele vai ter que criar a forma dele. Foi uma opção dele. A opção é sempre nossa. A gente tem que estar no controle da situação. Então, quando eu converso de maneira clara aqui com o meu público, o que eu estou querendo é isso, assim, trazer transparência para as relações. Existem clientes que não querem nem olhar a carteira de investimento, eles não querem tomar conhecimento do mercado financeiro. Então você precisa de uma relação de confiança muito grande, porque é algo muito sério. Um profissional cuidar do patrimônio de alguém. Normalmente esse patrimônio ele não foi adquirido, caiu do céu, né? A maior parte das vezes, alguém trabalhou muito para acumular aquela carteira de investimentos e deixou de usar seus recursos com outros prazeres da vida para acumular aquela carteira. Então tem que lidar com aquilo com muito respeito. O brasileiro ele ainda é um povo muito sofrido, muito pobre. A gente trabalha duro para acumular e ganhar alguma coisa. Então a gente não pode lidar com isso da forma como a gente vê alguns escândalos, alguns problemas, onde o sujeito só quer realmente botar o dinheiro no bolso, fazer uma grana ali e não está nem se importando com o cliente. Muito cuidado com a forma como você vai lidar com as suas finanças, com o teu investimento, né? Nem só com finanças, tá? O vídeo está se alongando bastante, mas eu acho que é um conteúdo relevante para quem está já há algum tempo no mercado ou para quem está começando. Então, a grande questão que a gente passa aqui é quem é o foco. Se alguém que está prestando um serviço, do ponto de vista assim, inicial, para qualquer uma premissa, se você presta um serviço, e isso eu falo com colegas assessores, que também alguns estão me seguindo, eu falo para os clientes, se você está prestando um serviço, o foco não é você. O sol daquele sistema, o centro daquele universo, não é você. Então, se você é assessor financeiro, o foco é a carteira do seu cliente. Você está em torno. Você tem que ser uma bússola, você tem que ser um GPS, ok. Mas não é você o foco. Então, quem tem que estar em primeiro lugar é o teu cliente. Certo? É com essa mensagem que eu quero aqui ir me encaminhando para o final desse vídeo. Deixando muito, muito claro que os maiores problemas que a gente tem hoje numa relação profissional é quando o prestador de serviço não coloca o foco naquele que está sendo servido. Isso vale para um garçom, isso vale para um médico, isso vale para um fisioterapeuta como eu, isso vale para qualquer profissional, para um consultor financeiro, para um assessor de investimentos. Se o foco está no serviço, na prestação do serviço, você vai ser bem sucedido.
e você vai agregar valor naquele serviço que você está prestando. E isso vai ser muito bom. Então, o que eu desejo aqui hoje para você, para encerrar esse vídeo, é que não existe modelo perfeito, né? Mas eu desejo que você consiga analisar friamente os modelos, as opções que você tem adiante de você, entender que cada opção vai ter um viés e vai ter um problema, e quando a gente pega aquele caminho, a gente obviamente não vai ver os problemas do outro caminho que a gente não pegou. Mas se você não está satisfeito com a forma como está sendo conduzido, você precisa mudar a direção. Se você hoje tem um consultor ou um assessor que não te atende quando você manda mensagem para ele, você precisa mudar a direção. Se ele demora para te atender, para te responder e você não está sendo o foco dele, talvez você precise mudar a direção. E eu gostaria de, no final, aproveitar, eu não vou vender curso, mas eu vou deixar o meu serviço à disposição. Se você ainda não tem um assessor com quem você tem uma boa relação, que você se sinta confiante, com quem você consiga trocar informações e perceber que a sua carteira está sendo bem cuidada, eu vou me colocar à disposição para cuidar das tuas finanças, dos teus investimentos. A gente tem já ali no canal um link para uma abertura de conta na Corretora Genial. Eu faço parte do escritório Vantajo, tá? Mandar um abraço aí para os meus sócios lá da Vantajo também. E eu fico à disposição. Você abrindo a conta lá na Genial vai ter meu contato. Você pode me chamar. E se você tiver dúvida também e quiser me chamar antes de abrir sua conta, manda uma mensagem aí no YouTube, eu vou te responder. O canal está começando, eu ainda não tenho milhões de seguidores, vai ser bem fácil entrar em contato comigo e a gente poder conversar. Eu sou um cara muito acessível e quem é meu cliente aí já sabe que eu respondo, eu retorno, eu não deixo ninguém no meio do caminho, não. Tá? Espero que eu tenha somado de alguma forma aí com esse conteúdo. A intenção desse canal é informar e agregar valor no seu dia a dia. A gente vai falar de carteira de investimentos, a gente vai falar de comportamento financeiro, a gente vai falar bastante de opções, que é o meu foco, opções de ações e derivativos e estratégias. Então nós estamos só esquentando as turbinas aqui, tá? Deixo um abraço para vocês e fico à disposição para o que eu puder ajudar, né? E somar, me chama, que faz muito bem servir, certo? Você no controle das suas finanças, você no controle da sua vida. A opção é sempre sua. Forte abraço aí.